O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus dizia aos seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não pode mais administrar os meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração, o que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar eu tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles os receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós lemos, meus amados, aqui o texto do Evangelho de Lucas no capítulo 16. É conhecida como a parábola do administrador infiel. E é complicado, né? Porque o Senhor elogiou o administrador injusto. Ele elogia o administrador que é desonesto. Complicado, né? Deus elogiando o administrador desonesto. Deixa eu perguntar uma coisa. Levanta a mãozinha para mim ver, por favor. Quem esteve na missa no final de semana passado? Ou no sábado, ou no domingo? Que bênção, muito obrigado. Você lembra então que no final de semana passado nós rezamos na missa o capítulo 15 de Lucas, aquela parábola do filho pródigo, o pai que tem 2 filhos e um foi embora. É o capítulo 15 de Lucas que a gente leu lá. Hoje nós lemos aqui o capítulo 16 de Lucas. Lá no capítulo 15, então, Deus fala da ovelha perdida. O homem tinha 100, uma se perdeu, ele deixa as 99 e vai procurar aquela uma. Fala da mulher que tinha 10 moedinhas, perdeu uma e vai varrer a casa para encontrar. E fala do pai que tem 2 filhos e um pede a parte da herança. E o que é que ele faz com a herança que o pai dá para ele? Ele esbanja, né? Ele desperdiça. O pai dá os bens para ele e ele desperdiça os bens. Hoje nós estamos aqui, Jesus Cristo fala com os seus discípulos. E Jesus diz: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Então lá na semana passada, no capítulo 15 de Lucas, Jesus Cristo convidava a gente a olhar para aquele filho
que tinha pedido a parte da herança e tinha esbanjou os bens que o pai deu. Esbanjou. O texto da Sagrada Escritura diz que ele esbanjou com bebedeiras, com festas, com orgias, com tudo lá. Esbanjou os bens. Pegou e saiu da casa do pai com os bens que tinha. Hoje, Jesus Cristo convida a gente a olhar para esse administrador que está esbanjando os bens do patrão. Como é que a gente vai entender o texto do Evangelho de hoje? O Senhor, o rico proprietário, é o dono de todas as coisas. Esse é Deus. Deus é o criador de todas as coisas. Deus cria o mundo, cria o universo. Depois de todas as coisas criadas, Ele entrega toda a criação nas mãos de quem? Do homem e da mulher, do Adão e da Eva. Depois de tudo criado, aí Ele decide criar o homem e a mulher. E dele entrega tudo nas mãos do homem e da mulher para que o homem e a mulher administrem os bens. Não é para explorar, para maltratar, para destruir, é para administrar. E administrando bem todos os bens do universo, o homem e a mulher tirarão dali o seu sustento, vão viver dali. Deus dá para o homem e para a mulher um corpo, para que o homem e a mulher administrem esse corpo. Não é para maltratar o corpo, não é para prostituir o corpo, não é para usar o corpo de uma forma incorreta, é para administrar o corpo que não é do homem e não é da mulher, o corpo que é de Deus. Porque pensa comigo, esse corpinho lindo, bonito, que você tem aí é seu? Se Deus falar assim, eu quero ele agora, o que você vai fazer para impedir que Deus pegue esse corpo de volta agora, nesse segundo? Tem alguma coisa que você pode fazer? Se Deus falar assim, eu quero agora o teu corpinho, malhadinho, criadinho no leitinho, no danoninho, quero agora de volta, você vai fazer o quê para impedir que Deus leve? Então esse corpo é seu, porque às vezes nós nos enganamos. O meu corpo é meu, quem manda sou eu, faço com o meu corpo o que eu quiser. Posso prostituir, posso me drogar, posso me relacionar com quem eu quiser, porque o corpo é meu, quem manda sou eu. Eu sou o dono do meu corpo, eu sou o dono da minha vida, eu faço com a minha vida o que eu quiser. Jesus está diante de um administrador que pensou isso, que usou o corpo dele do jeito que queria, porque se achava dono, esbanjou os bens, os dons, os talentos que Deus deu. Usou como se nunca fosse ter que prestar contas. Só que aí o dono veio pedir contas e disse, presta contas do que você tem, você não vai mais administrar, você não pode mais administrar os meus bens porque você está esbanjando. E aí o administrador ficou tremendo as perninhas, e agora o que eu vou fazer? E a primeira pergunta que ele faz, ele diz, né? O administrador começa a refletir, aí ele vai refletir. Aí é tarde, Zé Mané. Vai refletir agora? Porque não pensou antes? Aí ele vai começar a refletir. Ele vai começar a refletir, ele vai dizer, o Senhor vai me tirar a administração dos bens. O que eu vou fazer? Mas aí tem ainda um restinho de esperança. Quando ele se coloca diante de Deus, ele pergunta, o que eu vou fazer? O Senhor elogia essa atitude, porque Ele quer que a gente faça isso. Ele quer que diante dos nossos dilemas, das nossas dúvidas, das nossas angústias, diante das escolhas que temos que fazer, todos os dias nós temos que fazer escolhas, meus irmãos. Hoje de manhã você acordou, você teve que escolher, a hora que você abriu os olhos, teve que escolher entre ficar o dia todo deitado na cama e levantar-se. Você teve que escolher entre comer, se alimentar e ficar o dia todo sem comer nada. Agora, ao final da tarde, você teve que escolher em vir para a missa ou ficar em casa, chorando a derrota do nosso Figueira. Hoje nós tivemos o dia do nosso Kairós da paróquia. Muitas pessoas, toda a paróquia foi convidada aí. Tinha lá umas 120, 110 pessoas, 120. Algumas pessoas foram, outras não.
Hoje, quando você acordou, você fez escolhas. Hoje eu vou ser honesto, hoje eu vou ser desonesto. Hoje eu vou ser fiel ou vou ser infiel. Hoje eu vou trair ou vou manter. Hoje eu vou mentir ou vou falar. Todos os momentos a gente tem que fazer escolhas. O que o Senhor pede é que a gente faça como esse homem, que nós nos colocamos diante de Deus. Senhor, o que vou fazer? O que devo fazer? O que eu vou fazer com esse corpo que o Senhor me deu para administrar? Vou prostituí-lo ou vou guardá-lo? Vou usar do jeito que eu quero, que sou só administrador, ou vou usar do jeito que o Senhor quer, que o Senhor é o dono dele? Essa pergunta que o Senhor elogia quando o homem faz. O que vou fazer? E aí uma outra coisa que o Senhor elogia é o senso que aquele homem tem das suas limitações. Porque aquele homem diz assim: para cavar não tenho forças e para mendigar eu tenho vergonha. O que se colocava como alternativa para ele, que ia perder a administração dos bens, era cavar, trabalhar lá com os outros senhores que tinham terra para ele cavar buraco, cisterna, poço, cavar cerca, cavar para fazer cerca, mas ele não tinha força, ele devia ser já idoso ou enfraquecido, com alguma doença, não posso cavar. Então ele toma consciência das suas limitações. Pedir eu tenho vergonha, então ele sabe que ele não vai poder pedir esmola para sobreviver. Então uma outra coisa que o Senhor elogia é isso, quando a gente toma consciência das nossas limitações, das nossas capacidades, da nossa finitude, da nossa fragilidade. Isso eu posso fazer, então eu me aventuro, isso aqui eu não posso. São Paulo diz uma hora assim, na palavra de Deus: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. O homem que tem senso, o Senhor reconhece, porque ele tem o senso, sabe das suas limitações. E também o Senhor elogia quando ele diz assim, ele decide: já sei o que vou fazer. Diante das possibilidades, diante do discernimento que ele pede para Deus, o que eu vou fazer? Ele toma uma decisão. Quando a gente decide o caminho, quando você decidiu, hoje eu vou à missa. Quando você decidiu, hoje eu vou ser honesto. Quando você decidiu, hoje eu não vou beber até me embriagar. Quando você decidiu, hoje eu não vou me prostituir. O Senhor elogia a sua decisão. Você toma uma escolha. Quando você decide: eu vou ser cristão, vou viver como um cristão de verdade. Eu vou ser um cristão meia boca, isso pode, isso eu concordo com a Bíblia. Isso aqui a Bíblia está errada, essa página eu arranco. O homem toma uma decisão e o Senhor elogia. E olha o que ele faz: já sei o que vou fazer. E o porquê que ele decide fazer? Já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Quando eu não puder nem pedir esmola, nem trabalhar, para que alguém me receba. Eu vou criar amigos, vou estreitar laços. E daí o que ele faz? Ele chama os que estão devendo para o patrão dele e pergunta: quanto que tu deves? Um diz: devo 100 barris de óleo. Ah, então escreve aí que tu só deve 50. O outro diz: devo 100 medidas de trigo. Escreve aí que tu só deves 100, só deves 80. Ele dá descontinho para os devedores, mas os devedores são do patrão dele, não são dele. Mas ele acerta a dívida. E aí aquelas pessoas que ele acertou a dívida ficam felizes. Que bom, porque a minha dívida era de 100, agora de 80. Minha dívida era de 100, agora de 50. E eles ficam devendo um favor para o administrador. O patrão, dizem os estudiosos da palavra de Deus, os exegetas, tem várias possibilidades de interpretação, mas alguns estudiosos dizem que o que o administrador fez foi o seguinte: ele descontou os juros e a sua comissão. Então o patrão tinha emprestado um dinheiro, estava cobrando juros, e ele, o administrador, tinha uma comissão. Ele vai lá e acerta com os devedores, tira os juros e tira a comissão dele. O que é que acontece? Os devedores ficam felizes porque a dívida diminuiu, e o patrão ainda fica enrolado, não pode cobrar, porque a palavra na lei de Moisés dizia que era pecado cobrar juros. Não cobreis juros de quem te pedir emprestado. Você não pode ser, não pode ter a usura, a avareza. Então o patrão, mesmo que ele viesse a saber que o empregado, o administrador, tinha descontado os juros ali, ele ia ficar numa situação difícil, porque ele não poderia cobrar os juros, porque a lei não permitia que ele cobrasse. Então aquele administrador foi astuto, foi esperto. Ele deixou os devedores do patrão numa situação de dívida agora com ele, deu o descontinho e ainda deixou o patrão sem poder para cobrar, mesmo que ele soubesse. O Senhor diz que ele foi esperto, foi astuto, porque ele agiu com esperteza diante dos tesouros deste mundo. Os filhos deste mundo são mais espertos nos seus negócios do que os filhos da luz. Mas ele diz:
Usai o dinheiro injusto para fazer amigos. Também é outro ponto complicado. Como é que Deus manda usar dinheiro injusto para fazer amigo? A gente pode, à primeira vista, olhar assim: esses políticos aí que roubam milhões, pegam aquele dinheiro injusto, dinheiro que foi tirado das pessoas, dinheiro desviado de hospital, dinheiro desviado da saúde, da educação, vou usar para fazer amigo, vou fazer festa, levar todo mundo para passear no meu iate, na minha fazenda, no Mato Grosso, vou fazer muitos amigos. Mas não é disso que ele está falando. Esse dinheiro injusto aqui são as coisas que são coisas do mundo, o dinheiro do mundo, os bens do mundo, porque nós somos filhos de Deus, nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a este mundo, nós não vamos ficar aqui para frente. O nosso reino, o nosso lugar é o céu, o meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar, aqui é uma passagem. Então eu não sou do mundo. O injusto é o dinheiro do mundo. Lembra quando perguntam para Jesus se deve dar a moeda ou não dar a moeda? O que ele diz? Dai a César, que é de César, é de Deus. O dinheiro é de César, não é de Deus. Então usar o dinheiro injusto para fazer amigos é usar as coisas que nós temos no mundo, usar os nossos bens, os nossos dons, os nossos carismas, os nossos talentos, o nosso poder de persuasão, a nossa simpatia, para fazer amigos. Mas veja que amigos que quando acabar, quando acabar o dinheiro injusto, quer dizer, quando acabar as coisas deste mundo, quando acabar o nosso tempo aqui, quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Nós vamos fazer amigos aqui, para que quando acabar o nosso tempo aqui, esses nossos amigos aqui, que nos antecederam nas moradas eternas, nos recebam lá e nos acolham, e nos digam: olha, você usou os dinheiros injustos para me ajudar. E daí eu digo, com toda certeza, sabe quando Deus nos abençoa financeiramente, nós temos dinheiro, temos condição financeira, quando Deus nos abençoa com dons e talentos, eu tenho o dom de pregar, você tem o dom de cantar, você tem o dom de aconselhar, e aí nós usamos esses dinheiros injustos, o nosso dom de aconselhar, a nossa profissão que Deus nos deu. Eu sou pedreiro, eu sou carpinteiro, então eu posso ajudar um amigo que está ali levantando a casa dele. Eu sou eletricista, eu vou lá botar um fio para aquele amigo. Eu tenho um bom trabalho, eu tenho um bom salário, eu posso distribuir R$10 ali para aquele menino que está pedindo no estacionamento. Porque esses são os pobres de Deus. Esses são os que serão ajudados pelo nosso dinheiro, para que nós não nos tornemos escravos do nosso dinheiro, nem escravos do nosso poder, nem escravos dos nossos bens, e nem trabalhemos só para nós mesmos, mas para que a gente tenha um olhar para aquele outro que caminha, para que a gente olhe para o outro, faça do outro um amigo, para que ele nos receba nas moradas eternas. Esse é o dinheiro injusto usado quando a gente usa os dons, os bens dessa terra para ajudar outras pessoas. Quem é fiel nas pequenas coisas é fiel nas grandes. Quem é justo nas pequenas é injusto nas grandes. Olha o que ele diz no versículo 11. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, como é que eu posso ser fiel no uso do dinheiro injusto? Mas se você não é fiel no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? Porque o dinheiro injusto não é o verdadeiro bem. O dinheiro injusto é o dinheiro desse mundo, são os dons desse mundo, são os privilégios desse mundo, mas esse é o dinheiro injusto. Mas se eu não sou fiel nem no dinheiro injusto, se eu não uso bem o tempo de vida que Deus me dá, se eu não uso bem os meus dias, se eu não tiro um tempinho para louvar a Deus, se eu não uso bem os meus talentos, se eu não coloco a serviço do outro o meu corpo, ao invés de levar o outro para o inferno com o meu corpo, se eu não coloco o outro a servir com os dons e talentos que Deus me dá, se eu não sou fiel no uso do dinheiro injusto, nas coisas desse mundo, quem é que vai me dar o verdadeiro bem, que é o bem que não passa, que é o tesouro guardado no céu, que é o tesouro que a traça não corrói, que a ferrugem não destrói? Se eu não uso bem o dinheiro injusto, se eu não uso bem as coisas desse mundo, quem vai me dar o tesouro que está no céu? E se você não é fiel no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Se eu não sou fiel no que é dos outros. E daí eu faço uma comparaçãozinha assim, né? Tudo aquilo que sobra para a gente, falta para alguém. Tudo aquilo que eu jogo fora, que eu desperdiço, falta para alguém.
Então não é meu. Se eu não sou fiel naquilo que não é meu, naquilo que é do outro, quem vai me dar aquilo que é meu? E o que é meu? Uma morada no reino eterno. O Senhor Jesus Cristo diz: na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar uma para você. Mas se eu não sou fiel em cuidar daquilo que é do outro, se eu não sou fiel em ajudar o outro a ser feliz, se eu não sou fiel nas coisas desse mundo, naquilo que não é meu, na alegria que não é minha, mas não é do outro, no rosto que não é meu, mas é do outro, porque o outro é que olha o meu rosto, que vê a minha cara de bom ou de mal, de ranzinza ou de gente boa, meu abraço que não é meu, mas é para abraçar o outro, a minha palavra de esperança que não é minha, mas é para abraçar, para trazer esperança para o outro. Se eu não sou fiel nesse bem que é do outro, quem é que vai me dar aquilo que é meu, que é a morada eterna? Ninguém. Ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. A quem que eu quero servir? A quem eu quero servir? Eu digo que Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. É a Ele que eu estou servindo? É a Ele que eu quero servir? É a Ele que eu quero agradar? Ou eu quero agradar a mim mesmo? Somente a mim mesmo, né? A gente tem várias situações. O casal, muitas vezes, uma das partes abre mão em favor do outro, para agradar o outro. O filho, às vezes, abre mão para agradar o pai. O pai, às vezes, abre mão para agradar o filho. E assim é que a família vai se fortalecendo e sendo feliz. E o meu Deus, não vou abrir mão para agradá-lo? E o meu Senhor, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e o dinheiro. O profeta Amós, na primeira leitura, confirma isso, quando ele diz assim, ó: vós que maltratais os humildes, é capítulo 8 de Amós, vós que maltratais os humildes, que causais a prostração dos pobres da terra, vós que andais dizendo, quando passará a lua nova para vendermos a mercadoria, o sábado para darmos a saída do trigo. Quer dizer, o Senhor está falando aqui das pessoas que se valem da lei ainda, porque naquela época guardava-se o dia do sábado. Então, quando passará o sábado? Quando vai chegar o domingo? Para que a gente possa vender de novo as coisas, né? Vender o resto do trigo, dominar os pobres com dinheiro, os humildes com um par de sandálias, e para pôr à venda o refúgio do trigo. Por causa da soberba e do mau uso dos bens deste mundo, o Senhor diz: jamais me esquecerei do que fizeram. A palavra é forte, gente, mas é uma palavra que nos impele a tomarmos decisões. Se nós queremos ser cristãos, seguir Jesus, nos cantava: louvai o Senhor que eleva os pobres. No texto da segunda leitura de Paulo a Timóteo, Paulo pede: antes de tudo, recomendo que façam preces e orações, súplicas e ação de graças por todos os homens, pelos que governam e por aqueles que ocupam altos cargos. Rezemos pelos nossos homens públicos, pelos nossos líderes. Rezemos pelas pessoas que fazem mau uso dos bens desse mundo. Rezemos por nós mesmos, para que nós façamos o bom uso dos bens que Deus nos dá. Se Deus nos dá inteligência, é um dinheiro desse mundo. Se Deus nos dá talentos e dons, é dinheiro desse mundo. Se Deus nos dá saúde, é dinheiro desse mundo. Se Deus nos dá bens materiais, é dinheiro desse mundo. Somos administradores, administramos o tempo que Deus nos dá, os anos de vida que temos, ou os meses, administramos a saúde que temos, o corpo que temos, os bens que temos, os talentos que temos. Somos meros administradores. Que nós não sejamos administradores que esbanjam os bens do Senhor, porque o Senhor vai voltar e vai pedir contas. Esbanjastes os meus bens? Não podes mais administrá-los. Um segundinho de silêncio, para a gente deixar essa palavra gravar no nosso coração. Que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém. Deus não veio condenar, mas veio salvar. Se Ele fala para a gente, é para nos alertar, não é para nos assustar. Quem é de Deus, não se assusta, se apruma, toma rumo na vida.